Informações sobre esse caso que, de fato, em Miguel Leão, chocou toda a população e não só em Miguel Leão, né? A gente vê um caso desses que são muitos os que acontecem, são centenas, e a gente vai falar sobre isso mais agora, ainda mais presenciado ali pela mãe. 485 casos de estupro de vulnerável foram registrados no primeiro semestre desse ano aqui no Piauí. Você que é responsável por criança ou adolescente até os 14 anos de idade, sabe o que fazer para proteger ou identificar sinais de agressão do seu filho? Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto agora com o delegado Hugo Alcântara, que é da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA. Delegado Hugo, boa noite. Obrigada pela presença aqui. Boa noite. Bom, delegado, a gente conversava aqui e o senhor me dizia que é muito complexo até identificar esse tipo de crime. Como é que esses 485, que a gente fala aqui sobre um número muito alto, apesar de ter tido um decréscimo, mas é um número muito alto, como é que eles chegam à delegacia? Quem leva esses casos à polícia? Bem, o crime chega na delegacia de múltiplas formas, né? Há vários canais de comunicação que chegam até a Polícia Civil, desde denúncias anônimas nos canais nacionais, como Disque 100, Disque 180, até mesmo denúncias no próprio site da Polícia Civil, mas a forma mais eficiente é a presença dos responsáveis na delegacia registrando o boletim de ocorrência presencialmente, porque aí você vai ser atendido por um profissional, que é o policial civil, e dentro da DPCA, dentro dos nossos protocolos internos de atendimento, nós já agilizamos tudo e já tem um filtro sobre a gravidade e os demais andamentos para termos de declarações, exames de corpo de delito. Então, tudo é mais acelerado quando os responsáveis legais chegam na delegacia. Há também os canais dos órgãos públicos, como o Conselho Tutelar, os próprios órgãos médicos, né, quando presenciam alguma situação. Ao fazer um exame de rotina, eles comunicam também. Eu falava aqui sobre a idade, até os 14 anos. Eu queria que o senhor explicasse para nossos telespectadores, o que caracteriza o estupro de vulnerável e sobre essa faixa etária, né? Até os 14, a relação sexual ou importunação, algum outro tipo de comportamento que o senhor vai detalhar mais agora, ele não consentido, ele caracteriza-se como crime, né? Sim, o estupro de vulnerável, ele traz a figura da violência presumida. Então, o consentimento da vítima, ele se torna indiferente para a prática de atos sexuais, tanto conjunção carnal quanto qualquer outro ato libidinoso, toque e tudo. Então, até 14 anos, qualquer prática de ato libidinoso ou conjunção carnal, que seria uma espécie mais específica de ato libidinoso, já configura e materializa o crime. Delegado, que sinais? A gente fala agora com aquele pai, com aquela mãe que fica em casa, muitas vezes pode estar preocupado ou nem imagina que o filho está passando por uma situação dessa. Há sinais que vocês, profissionais que lidam com esses casos diariamente, podem indicar, dizer que os pais possam observar no comportamento, principalmente as mães, eu acho que são as que observam mais, né? Sua pergunta é bem complexa, né? E ela demanda uma multiplicidade de situações dentro de um convívio familiar, dentro de uma relação doméstica, que fica um pouco difícil de responder a sua pergunta de uma forma objetiva. Há alguns sinais, alguns comportamentos que normalmente eles antecedem, a gente vê pela prática que eles antecedem a denúncia da vítima. Então, mudanças bruscas de comportamento, seja automutilação, seja uma tristeza profunda ou uma agressividade, a gente percebe que há uma repetição desse tipo de comportamento, dessa mudança abrupta de comportamento nas vítimas que são vítimas de estupro ou quando elas tomam ciência de que foram abusadas. Sim. Porque muitas vezes é um crime que costuma acontecer mais de uma vez, o agressor faz parte do núcleo familiar da vítima, tem contato com a vítima, então muitas vezes quando são crianças de menor idade, né, geralmente o abuso vai acontecendo de uma forma que ela sequer percebe que está sendo abusada e quando ela começa a ter um pouco mais de consciência, ela tem. Obviamente, nem toda mudança de comportamento, nem toda depressão, nem toda automutilação é um indicativo de abuso sexual, né? É muito importante falar para os pais que o crime, e eu acho aí como uma questão humanitária mesmo para os pais, porque a gente atende na DPCA pais e mães destruídos, sim, famílias devastadas. E muitas vezes seria injusto imaginar que esse pai ou mãe conseguiria evitar o que eventualmente aconteceu. E eles se culpam sobre isso. Então, assim, o crime de estupro de vulnerável, na minha concepção, dentro da minha experiência na DPCA, na Polícia Civil como um todo, é um crime muito difícil de você prevenir. É muito difícil. Porque você não vai conseguir mais viver em sociedade.
Como é que você não vai confiar num pai, num avô que lhe criou, que cuidou de você e do nada você descobre que, como acontece, do nada você descobre que ele abusou do seu filho. Então, assim, é um caráter muito excepcional e é muito perigoso você dizer que tem como prevenir. Tem situações que não tem. Agora, o primeiro abuso é muito difícil de prevenir. Tem alguns... É uma multiplicidade de formas de abuso da prática de estupro de vulnerável que, assim, eu vejo de todo tipo de caso, todo tipo de situação. Há alguns que são preveníveis, que vai demandar de uma conversa mais franca com a criança, a partir da idade de compreensão, para que ela sempre entenda o que está acontecendo. Qual é a idade de compreensão? Não tem, varia muito. Varia, né? E muitos casos, como o senhor falava dessa complexidade, né? Muitos casos são aqueles que já a mulher ou o homem, enfim, ou o jovem ou a jovem que depois da adolescência, quando tem uma consciência mais formada, vai dizer, eu fui abusado por um tio, por um parente, por um padrasto, geralmente como é dentro do núcleo familiar, por algum amigo do pai, da mãe, enfim. Aí é que vai ter essa consciência e muitos adultos são os adultos que lá tarde, né, que enfrentaram muitos problemas na infância e na adolescência, que têm coragem também de expressar isso, né, delegado? Sim, é como eu lhe falei, é uma multiplicidade de fatores. Quando chega para a gente do primeiro abuso, o repórter, aconteceu o abuso e já chega para a gente, é um tipo de investigação bem mais simples e bem mais objetiva, porque a gente vai conseguir ter uma precisão maior no tempo, do local, do modo. Quando você pega, as crianças, normalmente elas não têm uma compreensão de tempo e espaço muito bem definida. Então, quando vem ao longo do tempo, a gente tem muita dificuldade na investigação. Então, é um crime de pena muito alta, ele demora demais para prescrever, mas a questão da investigação ela pode ficar um pouco mais prejudicada quando elementos da memória ficam mais fragilizados. Qual a pena, delegado? A pena é de 8 a 15 anos. De 8 a 15 anos. E a gente sabe também, delegado, que essa estrutura, né, de apoio é muito importante. A DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, né, tem os policiais civis bem treinados, os delegados que conduzem as investigações e outros profissionais que compõem também essa investigação, inclusive para dar um amparo, uma proteção, um direcionamento que possa absorver toda aquela demanda emocional, tanto dos pais, mas principalmente daquela criança abusada, né? Sim, é uma equipe psicossocial na delegacia apta a fazer esse atendimento à família e à vítima. Geralmente, quando acontece a notificação, o Conselho Tutelar é acionado, a assistência social é acionada, e aí eles oferecem realmente esse amparo. Há uma estrutura de abrigos também, quando é necessário, já que muitas vezes o agressor faz parte do convívio, da convivência familiar. Então, há toda uma infraestrutura estatual apta para amparar as vítimas. Quase 500 casos num semestre, é muita coisa, como a gente falava aqui. Todo dia tem esse tipo de caso na delegacia? Praticamente todo dia chega um boletim de ocorrência sobre isso. Fora esses, a DPCA também abrange outros tipos de crime que envolve vítimas menores de idade. Então, o volume, se só o volume de estupro de vulnerável é isso, obviamente esse dado é estadual. Sim, é estadual. A DPCA ela só tem atribuição em Teresina, né, na capital. Só que Teresina concentra a maior quantidade. Então, assim, se só estupro de vulnerável já está nessa quantidade, imagina quando chegam as outras demandas, né? E tudo com criança é urgente. Tudo com criança é urgente. Bom, nós conversamos aqui com o delegado Hugo Alcântara, que é da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, sabendo um pouco mais sobre como é a condução, né, desses casos e as investigações também de estupro de vulneráveis. Muito obrigada, delegado. Agradeço a oportunidade. Uma ótima noite.